Vamos formalizar então um processo de regressão linear simples, onde a gente tem um par de pontos x e y e queremos encontrar uma reta que, se não vai passar por todos os pontos, passe o mais próximo possível. Então a gente tem que y é igual a b0, onde b0 é o intercepto dessa reta, e b1 é igual à inclinação dessa reta, ou seja, y é igual a b0 mais b1x. Como a gente sabe que não necessariamente vai ter uma reta que passe por todos os pontos, a gente adiciona também um epsilon aqui no final, que simboliza o erro, simboliza a diferença entre o ponto que a gente obtém na reta e o valor de y real observado, que a gente já conhece previamente. No caso, tanto B0 quanto B1 são parâmetros desconhecidos. A gente não sabe o valor deles. A gente já sabe como é que é a forma da relação entre essas duas variáveis. Não é que a gente sabe, a gente escolheu que seja uma reta. Falta então encontrar quais que são os valores B0 e B1, que são intercepto e inclinação, que, digamos, são as escolhas mais apropriadas aqui para modelar essa relação. Ou seja, nós temos um modelo semideterminístico. A gente pré-definiu uma função linear, só que a gente não sabe quais são os melhores valores, os valores mais adequados, tanto para B0 quanto para B1. Bom, no caso, como a relação é y dependente de x, a gente chama y de variável dependente e x de variável independente. Agora a questão mais importante para nós é como que a gente escolhe os valores do intercepto e da inclinação, B0 e B1. Como que a gente decide esses valores? Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos começar com um chute. Aqui a gente tem ali em cima os preços da Google e da Apple para referência. Tá? Vamos começar com um chute. Vamos tentar encontrar uma reta que eu estou chamando aqui de UX, que passa pelo primeiro e pelo último pontos. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aquelas fórmulas que nós vimos em interpolação polinomial, de como é que encontra a inclinação e o intercepto de uma reta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar os pontos x0 e x1, que são o primeiro e o último pontos da lista. Eu vou criar cada um separadamente aqui. Ponto 87, x1 é igual a 1452.08, y0 é igual a 321.85 e y1 é igual a 343.99. Se vocês se lembram bem ali de interpolação polinomial, né, B1 é dado por y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. É a forma que a gente tem de encontrar uma reta entre dois pontos específicos. E tendo B1, tendo a inclinação, a gente encontra B0 fazendo y0 menos P1 vezes x0. A gente encontrou os valores B0 de menos 1639.29, né, ponto 3, e B1 de 1.37 mais ou menos. Tá? Então eles estão aí nos slides. Ou seja, o que eu fiz até agora? Eu encontrei a reta que passa pelo primeiro e pelo último pontos. Tá? Ou seja, dado por u de x, né? Por que eu estou chamando de u? Porque não é y, essa reta não vai me dar exatamente o y, vai me dar uma coisa aproximada, eu estou chamando essa aproximação de u. Então, u de x é igual a menos 1639.30 mais 1.37x. Vamos ver como é que ela fica no gráfico. E aí? Essa reta é boa ou não é? Ela passa no primeiro e no último ponto, mas será que ela é boa? Será que ela é adequada? Como é que a gente pode medir isso? Qual o critério que a gente pode utilizar para decidir se essa reta é boa ou se ela não é? Tá? Essa aqui é a grande questão aqui. Vou dar 10 segundos para vocês pensarem. Que critério que a gente pode utilizar? Bom, eu tenho uma sugestão, né? Primeiro o seguinte, tem infinitas possibilidades de retas que a gente pode utilizar. Assim, pensa bem, quaisquer valores B0 e B1 serviriam aqui. Eu poderia fazer uma reta que passa entre esse ponto e esse ponto, ou entre esses dois pontos. Vai ser uma reta meio estranha, mas qualquer reta
é uma reta candidata, ou seja, tem infinitas retas possíveis. Mas qual que é a melhor delas? Como é que a gente decide qual que é a melhor delas? Bom, tem uma resposta muito natural para essa questão, que é utilizar o erro da aproximação. Se a gente tem duas retas, a gente gostaria que uma reta errasse menos que a outra. Se uma reta erra menos que a outra, então a gente pode considerar que essa reta é melhor do que a outra. Então, o que é o erro? O erro, passar aqui para frente, é a diferença entre o ponto real, por exemplo, yi, e o ponto na reta, que eu estou chamando de ui. Nesse caso, a diferença aqui dá... Eu estou chamando de di, estou fazendo di igual a yi menos ui, e nesse caso daria mais ou menos 5 unidades. Tá? Ou seja, eu criei uma pequena expressão aqui para calcular quanto nós erramos em cada ponto. Ou seja, no ponto di nós erramos isso menos isso. Dá um valor negativo, né? Menos 5. Nesse caso aqui, dá um valor positivo. Nesse outro caso também dá um valor negativo. Aqui a gente erra pouco. Aqui a gente não erra porque a gente ajustou a reta justamente para passar nesse ponto e nesse ponto. Então, naturalmente, que uma métrica para a gente calcular a qualidade do ajuste de uma reta e poder comparar com outras retas seria somar esses erros. Concordam comigo? Se a gente soma esses erros, a gente descobre o erro total. Agora, o problema é que existem erros negativos, né? Que uma vez que o erro é dado pela expressão yi menos ui, e erros positivos. O que a gente pode fazer? Naturalmente, a gente quer somar só a diferença de forma positiva. Então, a gente poderia, talvez, tirar um valor absoluto aqui das diferenças. Ou seja, soma esse valor, o valor absoluto desse valor, mais o valor absoluto desse valor, mais o valor absoluto desse, mais zero aqui, nos daria o erro total. Só que o valor absoluto, ele tem uma dificuldade adicional, que é, no caso, tirar a derivada dessa função. Nós vamos precisar da derivada dela ali daqui a pouco. Não é impossível tirar o valor absoluto, a derivada de valor absoluto, mas não é uma função tão simples assim. É mais conveniente utilizar outra técnica para tornar os outros números positivos, que é elevar tudo ao quadrado. Ou seja, o que eu estou definindo aqui? Eu estou definindo uma função de erro, que é a soma de cada erro individual ao quadrado. Dessa forma eu sei que todos os erros são positivos, porque se eu tenho erros negativos e positivos, eles podem se cancelar e, erroneamente, a gente tem um erro próximo de zero, quando na verdade não é, né? Porque tem muito para cima e muito para baixo, parece que está errando pouco. Nós temos aqui uma função que eu estou chamando de D maiúsculo, né, de B0 e B1, que é o somatório do erro ao quadrado de todos os pontos. Eu estou chamando isso de função de erro. Essa função de erro nos permite comparar, por exemplo, retas diferentes com valores de B0 e B1 diferentes para tentar determinar qual que é melhor. A que tiver um menor valor para essa função, eu vou considerar que ela é melhor do que a outra. No caso especificamente dessa função aqui, dessa reta, eu já pré-calculei uma tabelinha para a gente indicando os valores de x, os valores de y, tá? Os valores obtidos na reta, ou seja, o i é igual a menos 1639,30 mais 1,37x. Aqui os valores obtidos na reta para cada um dos pontos, a diferença yi menos ui, que nesse caso é positivo, nesses outros casos é negativo, e aqui é zero, o quadrado de cada um desses números e a soma deles, me dando um erro total de 96,17. Só para mostrar para vocês como é que a gente poderia fazer esses cálculos em R, eu já tinha pré-criado na memória os valores da Google e da Apple. Tudo bem? Eu vou jogar Google em X só para a gente utilizar a mesma notação e Apple em Y. Tá? Então, X e Y estão aqui. Eu vou agora gerar, eu tenho B0 e tenho B1, né? Vocês se lembram bem, B0 e B1. Eu vou gerar o vetor U fazendo B0 mais B1 vezes X. Aqui eu tenho os valores de U. Eu vou gerar aquele vetor D, que é Y menos U. Aqui eu tenho o vetor D de erros. Ele está em notação científica, vou usar uma opção aqui do R para evitar a notação científica. Tá? Está aqui. Eu vou calcular o D ao quadrado. Está aqui. Eu vou jogar isso em D2.
é ao quadrado, e vou fazer um somatório desse d ao quadrado. Eu obtive 96,16. Vamos ver se bate aqui com o valor. Ali deu 96,17. Na verdade é porque a conta aqui foi feita com menos precisão, é só um pequeno errinho, mas isso não faz diferença para nós. Mas eu só quis mostrar para vocês como é que a gente poderia fazer essas mesmas contas em R. Bom, esse número 96,17 em si, ele não fala nada, né? Ele é bom ou ele não é? Está aqui na reta, mas eu não sei se ele é bom ou se ele não é. Então, como é que a gente pode tentar verificar se é um bom chute? Vamos chutar outro número. Aqui eu convenientemente escolhi uma reta UX que passasse por dois pontos totalmente diferentes dos originais. Ou seja, eu vou escolher uma reta agora que não passa em nenhum dos pontos originais. Tá? Ou seja, x0 é igual a 1,435,320, x0 y0, e x1 y1 é igual a 1,460,354. Eu vou economizar um pouco de cálculos, eu já fiz aqui a conta da reta, eu obtive os parâmetros B0 e B1 um pouco diferentes, menos 1.631,60 mais 1,36x, e eu vou plotar aqui o gráfico dessa reta. Como vocês podem ver, ela não passa em nenhum dos pontos originais, como eu já tinha avisado. A questão vamos então calcular o erro dessa reta. Fazendo o mesmo processo, ou seja, a mesma tabela, calcula o x, escreve o x que a gente já conhece, não calcula. A gente já conhece o x, nós já conhecemos o y, conhecendo a reta nova que nós calculamos no passo anterior, baseado naqueles dois pontos, a gente calcula o de i, né, para cada o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. A gente calcula a diferença, algumas negativas, outras positivas. Se a gente somasse elas aqui, ia dar um valor, assim, essa aqui ia praticamente cancelar com essa, não é uma boa ideia. Tirando o quadrado, a gente soma todos os erros e obtém um valor de 85,15, que é menor do que aquele valor de 96,17. Ou seja, a melhor reta, não necessariamente ela vai passar talvez por pontos originais, né? Não quer dizer necessariamente que essas coisas que seja uma necessidade. Eu escolhi uma outra reta conveniente, claro, né? Eu escolhi sabendo que ia dar um resultado melhor, eu testei isso antes, mas uma reta que, mesmo não passando por nenhum ponto, deu um erro menor. Então eu digo que essa reta é melhor do que aquela outra reta. E vem a grande questão, qual é a melhor reta? Qual é o método que a gente utiliza para encontrar a melhor reta? Esse é o tema aqui agora dessa próxima aula, que vai ser o método dos quadrados mínimos. Dentre todos os possíveis valores de B0 e B1, quais são aqueles que produzem o erro mínimo? Esse é o tema do próximo vídeo.